E aí, pessoal, eu sou o Pedro Rocha e sejam bem-vindos a mais um episódio do Epifania Explosiva Podcast. Olá, pessoal, eu me chamo Jessie Veritas, sou atriz, cantora, artista aqui em Natal. Bem-vindos. Bom, olá todo mundo, eu sou Marcos Pereira, trabalho com artes visuais aqui em Natal também. E vamos embora para essa conversa aqui com esse pessoal. Olá, eu sou Eli Medeiros, sou cantora, atriz e fonoaudióloga. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre ser artista no geral. Como é desafiador também, principalmente, ser um artista no Nordeste. Tanto na música, no cinema, nas artes visuais no geral. Então, eu queria primeiro saber como é que foi o processo de história de cada um de vocês. Acho que Jess pode começar um pouco falando sobre como foi todo o seu desafio como artista e até hoje, até chegar a esse momento. Certo. Então, a história é longa, mas vamos fazer o resumo bem assim, sintetizar o máximo que a gente puder. Meu nome artístico é Jessie, mas eu começo como uma pequena Jéssica, que tem uma família muito simples, né? Meu pai, ele vem do campo, meu pai é de Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte. Minha mãe vem da Baixada Santista, então eu sou a mistura dos dois universos, né? Meu pai bem regional, né? Em casa ele sempre tinha essa questão da cultura, de valorizar o que era nosso. E minha mãe é uma pessoa que tinha esse olhar mais internacional. Quando eu digo assim, ela nem falava outras línguas, mas trazia outras referências, como Beatles. Então, minha mãe, eu sempre falo essa história. Minha primeira referência, minha mãe tinha uma caixa de fitas que ela gravava, certo? E nessa caixa ela gravava sucessos que passavam no Brasil. Então, assim, quando eu era criança, já era velho pra mim, tá, gente? Entenda o termo que eu tô falando aqui. Giliar já era uma coisa antiga. Mas eu escuto muita coisa que não é da minha época por referência da minha mãe. Então, ela amava os Beatles. Tanto que quando a minha irmã mais velha nasceu, meu pai deu uma revista dos Beatles para ela no Guarujá. Então, meu pai volta para Natal, tem 2 filhas, que sou eu e minha irmã mais nova. E aí, com mais ou menos 5 anos, a minha irmã mais velha tinha uma aptidão para arte, veio dela. E a minha mãe falou, não, você não vai sozinha, vamos criar um grupo aqui. Crianças aí, não vão lembrar, mas tinha Chiquititas, ok? A primeira geração, tá bom? Caramba. Isso. Aí surgiu a Chiquititas, minha irmã já fazia, imitava a Mara Maravilha. Dá um Google, galera, é antigo, eu sei. Mara Maravilha, Xuxa, Sandy Júnior. Antigo Testamento, tá? Sim. Volta pra lá. Aí, na época, eu queria entrar de qualquer forma. Eu vi minha irmã ensaiando de baixo. Minha mãe estava numa cadeira. Minha mãe era produtora cultural. E minha irmã com as outras dançavam. E aí eu vi por debaixo da cadeira e disse pra minha mãe que queria fazer aquilo. Mas eu não tinha idade. Tipo, eu não tinha os dentes da frente, pra você ter noção. Eu tinha 5 anos, sei lá. Por aí. E aí eu falava pra minha mãe, desse jeito. Você pode perguntar pra minha mãe, eu vou ser atriz. Eu falava assim, vou ser atriz. Não tinha de onde vinha, isso aí era de mim. Então, eu insisti, até que surgiu Chiquititas. E aí, com Chiquititas, apareceu o personagem da Carla Dias. Quem lembra? Da Maria. Era loirinha, branquinha. Aí minha mãe falou, vai pintar seu cabelo de papel crepom. Minha mãe pintou meu cabelo de papel crepom na Cidade da Criança, pra eu entrar. E aí, a gente se apresentava sexta, sábado e domingo, fazia show. Aí, começamos a nos apresentar. Natal, a gente era a Chiquitita oficial de Natal, assim. Aquilo, pra mim, era o máximo. Pra mim, aquilo ali, eu me sentia, tipo, super-herói. De dia, eu sou igual às crianças. À tarde, eu faço arte. Então, a gente treinava muito. Ensaiava as coreografias. Não tinha YouTube, crianças. Minha irmã ensaiava, a gente pegava. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Ali começou pra mim. Aí, eu fui fazendo, até que descobri Daniel Ritzi. Vamos tentar. Daniel Ritzi, eu descobri quando eu tava dando um Google. Eu falei, quero ser atriz. E aí, tudo que aparecia era São Paulo. Rio, São Paulo, Rio. Eu falei, nunca que meu pai vai pagar pra mim um curso de atuação. Mas nunca. Meu pai não era muito a favor. Uhum. Aí eu encontrei Daniel, entrei em contato com ele. Fiquei 10 anos perturbando o Daniel. E eu sou meio profissional em perturbar pessoas quando eu quero. Aí eu ficava todo ano, perguntava o valor. E aí ele pensava, acho que essa menina nunca vai entrar. Até que eu entrei em 2019. Acho que 2019 para 2020, né? Eu acho que é a nossa turma. Cara, eu recebi um dinheiro de um estágio de design gráfico.
Eu falei, agora é a hora. Deu um estalo em mim, falei, Agora. eu vou dar uma entrada nesse curso. Eu não sei nem como é que eu vou pagar isso. Mas vamos embora. Aí entrei em contato e falei, Daniel, tá quanto? Eu me lembro como hoje. Na época, tava 250. Tirei do valor que eu recebia. Eu fazia edições de fotos fúnebres. Caramba. Meu Adorei. amigo. Mas o salário era ótimo, tá? Não vou dizer que... Aí eu descobri que a morte é rentável, viu, crianças? Muito rentável. Eu recebia muito bem. Aí eu falei, entrei, paguei. 2 meses depois, Eli estava na turma. Eu já conhecia Eli, eu já acompanhava o trabalho dela de longe, porque eu sou cantora, enfim, eu admirava a voz dela. Já tinha visto ela, sempre de longe ali, acompanhando. Quando a gente entrou no 2º mês, eu me lembro como hoje, Caio César, ele vai lembrar disso, ele chega no meio da aula e diz assim, eu vim do Rio, aí ele fez uma piada, aí o pessoal, eita, tava rolando ali por cima o corona. Aí todo mundo, vixe, não traz o corona pra cá. No mês seguinte não teve aula. Daniel chega e disse, Covid. Chegou. já era, acabou, boa sorte. Eu falei, não é possível, no ano que eu entro, entra Covid. Só que ele falou, nós vamos entrar com online. Quem conseguir continuar, né? Eu falei, não vou desistir. Agora eu vou, meu bem, agora eu vou ganhar isso aqui de qualquer jeito. Aí fui, fizemos aos trancos e barrancos, pedindo emprestado. Não sei até hoje como eu paguei, mas paguei o curso. Daniel é de prova, eu não estou devendo. Eu paguei, me formei, fizemos o filme. E desde então, venho produzindo trabalhos. Lancei 2 singles com o Dudu Taufik. E é um trabalho diário, então resumi bem, mas basicamente é isso. Hoje eu faço muito mais, a parte como atriz está muito mais presente do que a parte como cantora, sim, que é a minha paixão. Eu amo cinema, então o que eu mais gosto de fazer é cinema. Gosto do teatro, mas cinema é o que eu mais amo, seria isso. E sobre essa questão do formato EAD, né? Porque eu também fui dessa turma. Uhum. Então, eu fico pensando que, de certa forma, foi muito benéfico para formar o eu, né? E o de vocês também, né? O eu produtor, né? Não Sim, só artista, mas também seu próprio produtor, né? na época foi horroroso, assim. Eu não sei, Eli, eu sentia muita falta do diretor ali. Mas eu olho pra trás, cara, porque sou perfeccionista. Então, por isso que eu não posto muita coisa. Tem gente que me cobra, gente, é porque eu sempre acho tudo que eu faço muito ruim. Não é falsa modéstia, é fato. Eu tenho esse problema desde criança. Mas com o Daniel, a gente tinha que produzir. A gente tinha que fazer os nossos próprios trabalhos, sim, a gente tinha que fazer os nossos próprios curtas. E ali eu fui entendendo, cara, a dinâmica de tudo. E realmente me formou a artista que eu sou hoje. Hoje eu entendo o que tem que acontecer quando a gente passa pelos processos. É difícil, mas é necessário. Pois é. E aí, Max? Fala um pouquinho sobre a sua história. Gostei muito disso que já falou, que a gente passa por esses processos que são necessários, que é sempre um encontro com a gente mesmo, né? A gente tá sempre chegando mais próximo de uma versão da gente e tal. E aí ela falou do teatro. Eu também comecei com teatro, por incrível que pareça. Com 13 anos eu fazia parte de um grupo de teatro aqui na cidade. Mas foi só uma coisa de uma temporada. Aí depois não tive um contato com o que eu faço hoje, que é arte visual. Eu lembro muito da biblioteca do IFRN, que na época chamava Etfern, que foi onde eu tive acesso aos mestres da pintura, que eu ficava lá na biblioteca olhando, e enfim. Aí fiz jornalismo, e foi no curso de jornalismo que eu conheci fotografia, né? E também comecei a me enturmar com o pessoal de artes visuais em Natal. A gente produziu o Zine, que é uma coisa que eu fiz 20 anos depois. Eu retomei minha produção de material gráfico. Eu fiz um zine chamado Palavra, que foi uma coisa que teve um significado no cenário da cidade do fim dos anos 80, 90, com 2 outros artistas, com Afonso Martins e Carlos Magno Fernandes. E fiz o curso de comunicação e até fiz uma exposição de fotografia, mas eu não me via como artista, não. Eu me via muito pensando como fotógrafo. E aí houve um hiato nesse período, e aí eu fui morar no Rio Grande do Sul, e eu convivi com artistas lá, e aí quando eu voltei para Natal, eu retomei a minha caminhada de artista visual e me entendi como artista, mas no sentido de alguém que tem um trabalho no sentido de pesquisa, de produção, não apenas de mostrar, né? Porque é muito além só do que você vê durante uma exposição. É um trabalho diário, é todo dia. São suas reflexões, são as músicas que você escuta, as pessoas que você conhece. Você fala que fazia retoque de foto fúnebre, eu já fico, precisamos conversar sobre isso depois. Porque tudo é parte do que você
pensa, né? E aí vieram alguns momentos assim, institucionalmente importantes, de ganhar premiação no Salão Abraham Palatinic, no extinto, saudoso, cadê o Salão da Capitania das Artes, minha gente, que sumiu, que era um salão que estava indo num caminho nacional, vinha artistas de fora para cá, e eu tive, pelo menos em 2 momentos, fui selecionado para esse salão. Também tive a oportunidade de fazer uma exposição em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, uma instalação. E após 20 anos de trabalho e de exposições coletivas, eu fiz a minha primeira individual o ano passado, na Galeria do NAC, lá da universidade. E atualmente sigo trabalhando e estudando e pensando, enfim. Mas eu acho que tudo começou lá atrás, nesse primeiro momento do encontro com o teatro, porque é arte, né? A gente está investigando caminhos para ver para onde é que a gente pode escapar, porque eu acho que é muito, ainda mais em Natal, já ligado ao tema, é sempre buscar uma fresta para gente conseguir escapar, sobreviver e não parar de fazer, né? E eu achei bacana demais, Jess falando dela muito criança e sem o bombardeio de informações que tem hoje, que hoje é fácil querer ser, querer estar, mas nessa época não. Então é uma coisa que era dela mesmo, muito íntima, né? E tá aí o resultado, quer dizer, ela hoje vive isso, né? Uhum. E é isso, minha trajetória é essa, nesse percurso aí. Muito massa. Você falou sobre a Galeria do NAC, o lançamento do meu livro foi lá, a propósito. Eu consegui o apoio do pessoal, que é muito de boa lá, eu achei todo mundo muito bem receptivo. Aberto, né? Sim, e tem o fato de que é uma galeria relativamente nova Isso. Ela tem algumas questões de acesso ainda, que eu acho que ela pode ser mais visível. Porque e mais fácil de chegar. Eu descobri esse ano que existe. Eu estudo lá desde 2021 e nem imaginava Mas que a infraestrutura é bacana e a parte humana também é legal. E eu fiquei muito feliz, porque eu queria expor lá. Sim. Né? Era o lugar que eu queria. E eu consegui. Mas aqueles esquemas, né? Assim, ainda não terminei de pagar. Ainda estou pagando as parcelas da exposição. Né? Estamos na batalha. Cada kkk aqui é um... A gente sente. Foi autoproduzido. Mas, enfim. Fiquei muito feliz com o resultado e com... Que foi um fechamento de um ciclo, assim. Foi bem bacana. Tá sendo ainda muito legal ter tido essa experiência. Massa. E você, Eli? Contar um pouco sobre a sua trajetória, porque... Você pensa, né? Atriz, cantora e fonoaudióloga, Exatamente. Né? Tem um caminho aí. Eu sou de Currais Novos, aqui do interior. E eu canto desde os meus 13 anos. Né? Já são 27 anos cantando. Então, aí eu acho ótimo, as pessoas falam assim, mas você canta bem porque você é fonoaudióloga. Eu sou fonoaudióloga há 5 anos. Então, me deu o mérito de cantar bem, né? E tal. Mas assim, tirando as brincadeiras, né? Então eu comecei lá em Currais Novos e uma coisa em comum é que eu me profissionalizei na arte no Rio Grande do Sul. A minha mãe eu tinha 15 anos, a minha mãe foi fazer doutorado lá no Rio Grande do Sul e levou todo mundo, porque eram 4 anos, né? Eu fui com 15. Com 18 ela resolveu voltar. Ela nem terminou o doutorado, teve um problema. E eu bati o pé dizendo que queria ficar lá. Porque sair de Currais Novos, na década de 90... E chegar em Porto Alegre, e eu tive a oportunidade de estudar num colégio como o Marista, que aqui a gente sabe a questão artística do Marista é gigante, eu descobri um mundo, né? E aí eu disse, não, eu quero ser artista. E lá eu fiz uma banda de rock independente, sim, eu já fui cantora de rock. Eu achava que ia ser a nova Pitty do Brasil. E fiquei lá, bati o pé. Foi a única rebeldia da minha vida, que eu sou bem certinha, bem caretinha. Sou aquela menininha de Currais Novos, eu sou. Me identifico horrores. Mas a única rebeldia da minha vida foi, achei uma família que me acolheu em Porto Alegre. Eu disse, eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. E foi um caos, claro, para minha família. Eu até sinto, hoje eu não faria isso, né? Mas, e aí lá, o que aconteceu? Dessa banda independente, eu fiz uma faculdade de Educação Física na Federal, para ter eu disse, não, mãe, eu tô estudando aqui, ó. Tô estudando, tô fazendo uma coisa diferente, que não é arte, né? Porque até... Hoje, minha mãe fala assim, você tem que ver a arte como hobby, eu não consigo ver, porque eu sou artista, né? Eu faço outras coisas obrigatoriamente porque a gente precisa ser outras coisas além de artista. Mas se um dia eu tivesse uma oportunidade enquanto artista, eu não pensava meia vez, porque eu sou artista, né? Sim. Então lá passei para essa banda independente e daí eu disse, preciso ganhar grana, e aí foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente. E aí, querida, eu fui pro baile.
que foi a minha escola. Então, eu cantava de calypso a Bee Gees, né? Então, assim, foi a grande escola que eu tive. Então, eu cantava em shopping, tipo, estudava o dia inteiro, de noite, de quarta a domingo, ia cantar em shopping. Isso lá ainda? Lá em Porto Lá em Alegre. Porto Alegre. Na Rede Bourbon. Cantei muito Eram tempo 3 na horas de baile? Ele... Era... Umas na 2 horas? Não, era 4, 5 horas ainda. É porque eu tô perguntando que eu fiz em Divinópolis, era 3 horas eu cantando baile, é pesado pra caramba. Mas tinha outros cantores. Quando eram 5 horas, tinha outros cantores, sim. né? Mas eram bandas grandes de baile e tal. E lá eu aprendi muito. Aprendi muito. E aí, depois da faculdade de Educação Física, eu não me via muito atuar. Eu atuei ainda, eu chorava para ir dar aula. Eu disse, cara, não é essa vida que eu quero. Aí eu vi um cartaz assim na parada, eu lascada, porque resolvi ficar lá, então vou assumir os BO. Os BOs. Sim. Então, ok. Na parada lá, preço social, aula de teatro. Eu disse, vou fazer essa aula de teatro todos os domingos, os sábados e domingos. A partir de agora. Então, a partir daí, eu larguei a educação física. Entrei de cabeça pro teatro, porque na escola, é como se fosse tipo, o Klaus tinha uma escola, né? Tipo, o Klaus Shakespeare tinha uma escola. E aí eu fui para essa escola, e dentro dessa escola eu fui fazendo vários cursos, depois eu não tinha grana, o que aconteceu? Eu comecei a fazer troca. Tipo, como todo grupo de teatro. Todo mundo tem que fazer tudo. Ela disse, tudo bem você não pagar tipo, eu já trabalhava como cantora, tinha um pouco de base de técnica vocal, mas não estudei para ser professora de técnica vocal. Porém, ela disse, você faz a preparação dos alunos de tal turma e você ganha a sua mensalidade. Eu disse, da permuta. Permuta. Perfeito. Pronto. E aí eu fui vivendo literalmente o teatro no dia a dia. Então eu ia para o gasômetro, a sala ficava lá no gasômetro, eu passava o dia lá, dando aula, ou tendo aula, ou ensaiando. E de noite eu ia cantar, e essa era a minha vida. Mas é aquela vida ralada, né? Sim. Aí a minha mãe falou, minha filha, você achou uma coisa que você ganhou aqui pior do que educação física? Você conseguiu, pior do que a música. Esse feito. Né? Então, assim, mas é uma questão de paixão. Então, de lá, depois quando eu vi assim, cara, só tô ralando, não vou conseguir mais nada aqui, porque era uma relação para pagar aluguel, né? Eu amava o que fazia, sozinha, né? Claro que eu tive apoio, eu amo, tenho famílias gaúchas, assim, que são perfeitas para mim, mas aquela relação, eu disse, eu não vou conseguir sair daqui, vou patinar aqui, não vou sair nunca. Resolvi voltar para Natal, em 2012. Aí, na minha cabeça, eu sempre pensei assim, a minha primeira opção sempre foi fono por causa da voz. Mas na época que eu fiz faculdade lá, não tinha fono nas federais. Não tinha, era muito raro, só Rio, São Paulo tinha federal. Eu não tinha como bancar uma faculdade particular. E aí eu disse, eu vou voltar para Natal, vou estudar, vou fazer faculdade de fono. E aí, se eu não estiver no palco, eu vou estar ajudando quem está nele. E vou estar dentro do negócio. E foi isso que aconteceu. Cheguei em maio, em dezembro, em janeiro, fiz o vestibular, passei o último vestibular, não fiz Enem, passei, fiz fono, fiz mestrado, fiz especialização, atuo hoje como fono, né, com voz, assim, minha especialidade é voz, e atendo muitos cantores e tal. Mas, como atriz e cantora, eu sigo muito firme, né? Então, aqui em Natal, eu abri um campo muito bacana enquanto cantora. Enquanto atriz, estou conquistando um espaço muito bacana, trabalhando com os melhores, assim, né? Com o Dudu Galvão, com o João Marcelino, com Diana, com Danilo. Estou sempre sendo lembrada. E aí, ultimamente, quando eu entrei pro curso do Daniel, do Encena, eu disse, cara, eu quero conhecer mais o audiovisual, que é algo ainda muito recente para mim, né? Sim. Tanto que foi na pandemia que a gente começou a estudar. Mas nessa época você já era atriz profissional, né? Já era atriz profissional, já do teatro, né? Então, realmente eu trabalho profissionalmente com teatro. E aí eu queria atuar no audiovisual, que é algo bem difícil, mas que hoje em dia está começando a ser mais acessível, né? A questão de você poder... A pandemia trouxe isso. Você poder fazer um teste, tipo assim... Eu sou agenciada do Marcelo, da Trama, ele disse, ali tem um teste, faz isso e me manda em 1 hora. Ok, eu vou lá, vou para um banheiro, vou para onde for. Eu trabalho no Valfredo Gugel, sou concursada também agora. Já usei os meus colegas de trabalho. Gente, eu preciso gravar um vídeo e eu preciso que vocês me ajudem. E é para agora. Tipo assim, com a farda do Valfredo, eu tava lá e fiz o vídeo. Entendeu? Então, a gente tem que se virar para ser artista do nosso convívio.
Que bom que o Valfredo tem um artista lá dentro, que é um lugar tão árido. Isso, é. É bom ter alguém que canta. É. Entrei há poucos meses, assim, nunca me imaginei dentro do hospital e, caí de supetão lá. Mas é isso, Faz parte da vida do artista também, de certa forma. É. Mas, então, justamente agora é interessante falar sobre os desafios, né, em si. Porque já deu uma pequena abertura para isso, mas a gente até comentou um pouco antes de gravar, falando sobre tirar do próprio bolso, né? Isso aí é um tópico bem sensível. Bem sensível. E um privilégio, assim, somos 3 privilegiados que podemos dizer que Ainda temos de conseguimos. onde Que ainda tirar podemos tirar. para custear os nossos projetos, porque quem está na linha de frente de pagar as contas no fim do mês, seja São como vários. cantor, é muito ralado, assim, é muito sofrido e muito complicado. E tem a questão de prioridades, né? Tipo, você tem, sei lá, várias ideias, mas você só pode fazer uma ou duas. Uhum. Mesmo se você trabalhar, tipo, aqui, o meu caso. Eu tenho ideia de produção de audiosérie, animação. Só que, sei lá, mês julho, tem que ser o podcast. É agosto, um pouco da animação. É setembro, audiosérie. É um pouco de cada coisa. Não dá pra eu simplesmente chegar assim e dizer, vai ser isso aqui o ano inteiro. Porque se eu fizer isso, não vai ter mais nada além do que já teria, né? Tipo, vai ficar só o podcast ou só a animação. E os outros sonhos, eles vão ficar Sim. pra depois. E quando é que vai ser esse depois? Né? Esse é o problema. Tipo, se você ficar parado, você talvez nunca saiba quando você vai de fato andar. Eu acho que os desafios grandes, assim, eu me identifiquei com vários pontos que ele tá falando ali, porque a gente atua, de certa forma, claro, não sou fono, mas em vários aspectos que ela falou, eu passei por essa questão de rebeldia com a minha família. Eu fui pra Minas, sei lá, menina, um colega que era baixista. Hoje eu vejo a loucura que foi isso. Graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia dar muito errado. Ele me ouviu eu cantando, eu já tinha chamado a atenção de um espetáculo na Bahia. Também fui chamada, mas eu não consegui dinheiro pra ir. A moça falou, eu só quero ver se você canta isso que você canta presencial. Eu falei, mas é aquele de você ter que ir lá, né? Uhum. E aí eu fui pra Divinópolis. Cara, eu passei quase 1 mês, 2 meses. Fui pra casa desse colega que eu nunca tinha visto na vida. Graças a Deus deu tudo certo. Mas aí comecei a fazer teste em todas as bandas bailes. E eu não comecei a não passar em nenhuma, porque assim, minha voz era muito, muito peculiar. Eu tenho muita, como é que eu posso dizer? Muita influência do IB. Então minha voz era muito diferente. Eu não cantava na época muita música brasileira, então eles não sabiam o que fazer muito com a minha voz. Não sei, ele vai entender bem o que eu tô falando aqui. Então, a comunicação era muito complexa. Pra mim, era muito complexo cantar música brasileira. Qualquer coisa que você me desse, jazz, soul, blues, ok. Quando chegava na música brasileira, que é outro domínio, pra cada canção tem uma questão, tem a questão do mapa da canção. Então, eu falei assim, eu vou. E aí, desafiei, meu pai disse, vai lá. Parece que meu pai sabe o que meu pai fez. Tipo assim, vou jogar você aqui, quero ver se você vai. Agora eu quero ver. Jogou na piscina pra ver se ia aprender a nadar. Meu filho, eu dei de cara com um chão duro. Duro, pense. Aí passei. Eu ganhava por show na época. R$100 o cachê, 150 o cachê. Porque eu era a cantora que eles menos levavam muito a sério. É um grande potencial vocal, canta muito, porém não sabe muito como é que domina aquela voz, menina. Então eu fui fazendo shows. Dali eu fui pro Rio de Janeiro, mais louca ainda. Porque se eu fui louca de sair em Natal pra Divinópolis, ir pro Rio... Falou, aqui tem como estudar atuação. Eu digo, bora. Peguei minha bolsa e fui. Doida. Não bate bem. Aí fui pra lá. Eu trabalhava, quem é do Rio, quem ouviu aqui do Rio, sabe disso. Conheci grandes amigos. Comecei a fazer teatro na Zona Sul. Com a minha amiga Morgana, maravilhosa, que agora tá trabalhando na Netflix. Ela é dubladora. Eu tenho um orgulho absurdo da Morgana. Quando eu cheguei lá, a Morgana já era uma baita de uma atriz. Eu olhava pra ela e ficava, caraca, eu quero ser isso aí. É isso que eu quero. E aí ficava meio na rebarba. Como ele, assim, eu não tinha dinheiro pra pagar, então eu ficava ali, aí me deixaram entrar, eu ficava vendo, você entende? Todo o processo. Como também, quando eu fui pra Ribeira e passei no teste, cara, eu não consegui fazer a segunda temporada de
curso de teatro, porque eu não tinha dinheiro do trem em Natal. Você tem noção que eu não tinha dinheiro do trem, que era 50 centavos? Uhum. O qual era o nível da coisa, e meu pai poderia pagar. Não estou aqui matizando, mas meu pai me colocou à prova mesmo. É isso que tu quer? Eu vou dar o básico. Tu se vira. Tu vai ter que me provar se tu quer. Quando eu quis fazer o teste para o The Voice, ele falou, The Voice foi ele que me incentivou. Vai lá ver. Vai fazer, pai, eu não tenho dinheiro. Você paga a tua passagem. Você não quer ir? Me desafiando mesmo. Eu falei, vou, né? Você fala isso pra uma menina de 18 anos. Vou. Fui. Cara, eu vi a realidade da coisa, o mancomunado das coisas, gente que já era tudo certo. Vamos lá. Não é pra desmotivar a galera, mas eu preciso ser sincera. Dizer das dificuldades. 85% que você vê... A gente não fica meio indignado? Nossa, por que passou aquela pessoa desafinada que estão tirando sarro? Eles passam uma boa parte engraçada, porque isso dá audiência. E aí eles passam 10%. Tinha gente que cantava muito mais que eu e não passava. As pessoas chorando, vinham de outros estados chorando. Eu fiquei o dia inteiro na fila em Fortaleza. Pra ser ouvida, colocarem 2 ventiladores em cima de mim, eu cantar, mas assim, nem olhar pra minha cara e dizer assim. Eu voltei pra casa, eu chorava. Eu peguei o telefone. Ídolos, né? E ligando, chorando. Menina, 18 anos. Pai, eu não passei. Tipo, fracassei, eu sou horrível. Aí ele falou pra mim, né? E daí? Você não passou? Você não queria sentir como é que é? Eu, sim. Agora o que você vai fazer? Você vai desistir? Eu senti o que ele queria de mim de resposta. Aí eu falei, não, de maneira nenhuma. Eu sou artista até morrer. Aí ele disse, então, segura o choro, que eu vou pagar a sua passagem pra voltar. E vida segue, minha filha. A vida é assim. A sua carreira que você escolheu é difícil. É mais difícil de todas. Se você quer, eu tô te mostrando que vai ser assim. Cara, ali foi um soco. Eu sei que meu pai é um pouco rude, mas foi a forma dele. Hoje eu entendo que também é uma forma de proteger. Imagina, a sua filhinha, que eu fui a primeira a rebelar ali, não quer seguir o caminho. Eu tirava as melhores notas. Ele disse, você poderia passar na faculdade de Direito. Eu bati os pés também, não fiz a faculdade que meus pais queriam, certo? Eu fui fazer design pra sobreviver. Eu falei assim, cara, não vou conseguir fazer cinema. Eu vou fazer design, porque pelo menos eu tô criando alguma coisa, eu gosto de desenhar, né? Acho que eu sei igual. Falei, rapaz, eu vou fazer design. E foi assim que eu fui fazendo. Então, eu vou estar o máximo possível dentro do que eu quero. Então, são renúncias. Eu abri mão de um emprego certo, eu trabalhava numa empresa de publicidade, eu ganhava um salário legal, já recebi oportunidades para ganhar melhor. Porém, eu fico presa para fazer os meus testes. Então, eu tô conseguindo meus trabalhos como atriz. Então, na hora que aparece o trabalho, gente, pra vocês entenderem, você faz um teste hoje. Você não é um grande nome. Na terça você recebe o nome. Na quinta você tem que pegar o ônibus e ir embora. Porque senão ele vai chamar outra pessoa. É simples. Porque eu não sou um nome grande. Então, tem 30 meninas e tem mesmo, do meu nível, muito melhor atuando. Então, é renúncia todos os dias. É fazer teste com gente gritando. É numa aula, é atrás, é no banheiro, como ele fez. Um desespero absurdo, E né? relaxar com o não, que o não E sempre relaxar. Você Porque já o espera não o é não. tudo que você tem todos os dias. Tudo na que você verdade. espera. Então, assim, me deu paciência, sabe, gente? Eu não era essa pessoa paciente. Hoje eu sou muito de boas. Eu acho que de 2 anos pra cá, pra resumir, eu fiquei aquela pessoa assim, eu já sou uma vitoriosa pra chegar até aqui. Quero mais, não vou mentir. Mas eu vou fazer o que eu posso fazer dentro do que eu posso fazer. Se eu não passei até aqui, será que minha atuação ainda tá tão boa? Eu posso melhorar, me autoavaliar. Então tá basicamente assim. Mas é renúncia o tempo todo. Eu renunciei a um trabalho há mais ou menos 2 anos, porque estava me consumindo, porque eu não estava feliz atrás do computador. Eu não estava, a verdade é essa. Eu estava estressada, eu tive burnout. Falei, rapaz, lecionar não é uma coisa que eu mais... Mas eu amo inglês. Eu vou poder ajudar artistas, vou preparar artistas. É isso aqui. Isso aqui, pelo menos, eu vou estar fazendo com amor. Eu vou estar perto da minha família. O meu gatinho hoje está perto de mim, minha mãe, minha irmã. Eu respiro, sabe? Eu não estava conseguindo mais o ambiente do trabalho, da publicidade. Estava me sufocando. Então, eu renunciei, gente. Aí, todo mês, quando eu fecho o mês, eu não vou mentir pra vocês, eu falo, fechei mais um mês. Consegui. É basicamente isso. Mas aí, voltando para a questão do investimento na arte, né? Sim. Isso é bem difícil, né? E, tipo assim, eu sou um artista que eu tenho muita dificuldade em produzir. Eu sempre tive muita dificuldade em produzir. Diferente de vocês, que vocês
eu acho que eu não tenho o perfil. Claro que se a gente quiser, a gente busca isso, né? Sim. Mas, assim, eu, enquanto atriz, eu meio que espero oportunidades. E aí, eu sei que eu perco, né? Mas eu só espero oportunidades enquanto atriz. Enquanto cantora, eu fico pensando até como é que eu canto há 27 anos e eu não tenho um trabalho. Um trabalho meu, Eli, cantando uma coisa que só ela canta. Porque eu tenho músicas, né? Eu tenho pessoas que fazem músicas que eu adoraria dar voz. E eu fico pensando, por que eu nunca fiz isso? Eu fico esperando edital. Eu não sei escrever, não. Eu odeio edital. Então, assim, aí tem um amigo, Isaac, só começou a juntar um monte de artista para fazer, e eu fiquei naquela... Eu me decepcionei muito, porque, assim, ele fez toda uma preparação pra gente escrever e tal, e ele com algumas pessoas escrevendo edital, e não deu certo, né? Não deu na Alvo de Blanco, não deu na Paulo Gustavo e tal. Eu disse, cara, eu vou esperar até quando? Então, essa foi uma decisão recente, assim, eu tô falando assim, de um mês atrás. Eu disse, eu vou começar a gravar minhas coisas do meu bolso. Porque eu não posso esperar por mais ninguém, não é justo comigo, com a minha carreira, entendeu? Um monte de gente aí que, cara, resolvi cantar e grava porque tem grana, mas não tem a estrada, não tem a bagagem, não tem tudo que eu tenho. Eu disse, não é justo comigo mesma. Mas aí, é isso, eu vou ter que renunciar de várias coisas. Agora eu vou ter que botar na caixa do mês isso que você faz. Todo mês eu vou botar uma caixinha ali que é pra mim. Mas é isso. Pois é, e tipo assim, como eu falei, né? Tem um pouco de renúncia também em certas coisas, porque você tem tantas ideias, às vezes, que não dá pra desenvolver tudo, né? Isso. E corre o risco de alguém, porque a ideia não tem cerca. Isso. Pois é. Você não colocou pra fora, aí do outro lado de algum lugar alguém colocou. Você fica, poxa, não é que era minha. Sim. Eu tive acesso a esse pensamento, a essa possibilidade, e alguém também teve, porque é totalmente possível. Não estou nem falando do terreno do plástico, nada disso, porque acontece. Acontece, né? acontece. E você não teve, e é isso que é essa eterna gestão do trabalho que vai trazer, que vai lhe dar a sobrevivência, né, com as outras coisas, que eu sou professor de inglês, mas eu gosto muito da aula. Porque, assim, na minha prática de aula, eu consigo colocar um pouco de arte junto, de criatividade. Então, isso me dá eu gosto muito do lugar que eu trabalho no Senac, mas é aquele expediente que o artista começa a trabalhar 11 horas da noite. Depois que as coisas do dia foram resolvidas. Aí é das 11 da noite às 3 da manhã. Aí é o seu trabalho, aí é o seu expediente de artista. E óbvio que eu queria, como você queria ter o tempo, porque a arte eu tenho um amigo artista que fala que a arte ela é uma parceira muito ciumenta. Isso. Ela quer você só para ela. Sim. Mas também ela também é muito generosa, porque quanto mais você se doar, mais você vai ter de retorno disso. E é isso que a gente não... Como quando você fala, poxa, óbvio que se eu tivesse a possibilidade de ter o canto ou a atuação como a minha atividade principal, você já estava lá. E óbvio que a gente cresce, porque a gente é teimoso, a gente é insistente. Mas quando você consegue estar imerso, o processo é outro. Exatamente. Mas são escolhas, assim, que ou você faz ou você acaba tendo problemas de sobrevivência que vão prejudicar a sua produção também. Exato. Porque você não tem dinheiro para comprar comida, você tem dinheiro para pagar aluguel. Isso. E aí como é que fica? Né? E você não tem tempo, e eu me vejo como uma pessoa, as pessoas ficam me cobrando, Eli, vamos fazer um projeto, vamos fazer não sei o quê. Eu me vejo uma pessoa que eu não tenho tempo para ser a artista que eu gostaria de ser também. Porque eu sou uma executora, eu sou uma trabalhadora. Então, assim, eu preciso ser fono, principalmente para pagar as contas, mas aí eu também sou cantora e também sou atriz. Ao mesmo tempo que eu estou atendendo, eu estou vendo contrato, eu estou vendo teste, estou vendo coisa e não tem ninguém para me ajudar. Eu fico assim, cara, eu precisava tanto de alguém que me guiasse. Sim. Enquanto artista, que isso é outra coisa, que eu me sinto muito sozinha. E são muitas demandas. Você tem que ser artista, produtora, divulgadora. E eu não sou essa pessoa produtora, eu não tenho essa mente, sabe? Exatamente. Demanda muito do teu psicológico que vai embora para o que tu precisa enquanto artista. Isso. E aí o que eu faço? Eu largo. Eu tô sempre lá, exausta. Eu vou fazendo o que aparece. Então eu tô fazendo, mas eu não planejo. Eu não projeto. Sim. Né? Isso é muito triste. Sim. Pra mim, é meu desabafo hoje daqui. Quando você me falou, eu disse, gente, e eu tava bem nessa reflexão, assim, sabe? Eu disse, cara, eu sou artista, eu sei que eu sou artista, mas o que eu faço enquanto artista?
que eu Tem posso a ser tua enquanto artista? identidade. A minha identidade artística, sabe? Sim. Cadê? E eu acho que, pelo menos para mim, uma das grandes dificuldades é um bloqueio criativo. Às vezes você tem a ideia, você sabe tudo que pode sair dali, e quando você começa a escrever, né, pelo menos com roteiro, essas coisas, aí dá um branco, ou sei lá, às vezes você não consegue desenvolver da forma correta um diálogo, uma cena específica. Tem um roteiro que eu tinha começado a fazer, né, para um curta-metragem, ano passado. E acho que chegou a ser na metade, eu fiquei tipo, tá, e agora? Como é que eu vou finalizar essa história? Eu acho que às vezes você tem uma noção do que você quer fazer, só que falta alguma coisa. Não necessariamente uma ideia, mas talvez um tipo de experiência, algum insight para você conseguir completar aquilo. Talvez você consiga se desligando daquilo. Talvez também. Mas Tomar quem distanciamento. tem um distanciamento. Você sai um pouco para e depois. Mas quem tem tempo? Pois Quem é. consegue ter esse espaço de vou me desconectar, vou ficar uma semana vivendo. Pra ver Acontece se muito rola. isso quando você é forçado, às vezes, num projeto. Eu já percebi. Aí eu não queria, mas eu esqueci por essas multidemandas que eu me identifico muito com o que ele fala. Aí eu passei um tempão, cara. Quando eu volto... refresca a cabeça, agora eu sei. Aí disso, esse refrescar, fica 7 anos pra terminar um roteiro. Sabe o que me ajudou a terminar esse roteiro? Diga. Tipo, eu comecei a fazer esse roteiro ano passado. Ele passou quase um ano inteiro sem nada. E é tipo uma coisa... Era de terror, né? É um curta de terror. E eu fui assistir um filme de drama. Não tem nada a ver com terror, mas eu me identifiquei muito com esse filme, que é Adaptação, Maravilhoso. com Nicolas Cage e Meryl Streep. Basicamente, é a história de um roteirista que precisa adaptar um livro, e no decorrer do filme ele vai tendo os seus desafios com bloqueio criativo, né? Eu já fui me identificando com essas coisas. Nossa. E no meio do filme ele começa a se inserir na história. Tipo, como se dentro do roteiro ele fosse um personagem. E aos poucos você vai percebendo que esse roteiro que ele tá fazendo é o próprio roteiro do filme. Porque o nome do roteirista do filme é o nome do personagem. Tudo se entrelaça, né? Pois é. Aí, quando você vai pesquisar, o nome do filme mesmo, né, tá lá o roteirista, o mesmo nome. E até mesmo o livro que é a Meryl Streep, né, que faz a autora do livro original. Esse livro existe, essa jornalista que ela interpreta existe também. Ele só tem uma liberdade criativa no final, mas, tipo, no geral é como se fosse uma visão, né, bem puxada pra... Como é que eu posso dizer? Não diria... Tem até uma questão com quebra de quarta parede, né? Porque o pessoal fica falando em alguns momentos, não pode ter voice-over em roteiro. Né? Tipo, narração, essas coisas não pode ter. E enquanto o personagem tava falando que não podia ter narração, ele tava fazendo uma narração no fundo. Eu gosto dessas quebras, Incrível, sabia? incrível. Eu gosto dessas quebras quando sai do tradicional. Eu sempre acho interessante. Porque daí que surge o diferente. Tanto na música surge assim, tanto no teatro. Sempre que eu vejo o contraponto, eu acho interessante. Que eu acho que aí é que surge o quebrei e quero fazer diferente. Eu acho que nós nos movemos a sempre trazer algo diferente. Senão Mas é a só... gente mora numa cidade que morre de medo de ser diferente. Morre, Pois é. concordo. Ela tem uma versão, a originalidade Concordo. impressionante. Assim, alguém descobre uma marca. Vamos criar uma padaria gosto de pão. A próxima vai ser sabor de pão, delícia de pão, vida de pão. Não, porque É funcionou isso, aquilo gente, ali. é Vamos isso. ali. Vamos Tem no certo. Tem um medo da ousadia Vamos no natal. certo, Assim. Não, mas isso. no Ceará conseguiram. Então a gente faz aqui. Em Recife, alguém fez. Assim. E a gente tem pessoas incríveis e extremamente... que rompem com tudo isso, né? Nós não somos uma cidade ou um estado tão conservador assim, tão careta assim. Tem figuras de proa da política que são LGBT. A gente tem Tabata Amaral, que é uma candidata trans. A gente tem muita coisa. A gente tem Potiguara Bardo, que é uma fada Sim. trans que canta reggae e que é uma coisa incrível que é da gente também. A gente tem muita gente, a gente não é essa cidade então. Agora existe uma maioria silenciosa, dominante, que acho que tem essa visão de que é uma cidade um pouco que eu sinto essa aversão a
algo diferente. Parece que não pode, não. Tem E que ficar a como tá. crítica, e também um problema que eu acho que pega, na verdade, tem a versão, não estou dizendo que é perfeito, mas ok, opinião. O problema é quando a crítica, e você percebe uma crítica maldosa, quando só não consegue identificar que aquilo é diferente, então ele começa a colocar que aquilo é ruim. Quer descredibilizar. Exato. Isso. Não, Eu não sinto é arte. muito isso, Não é arte. música, não é. Então, assim, quando eu fui produzir o trabalho que eu fui produzir com o Catiúcia, a música, Dudu Amor se apaixonou pelo projeto, eu fui fazer, e aí as pessoas vinham dizendo assim, vinham me perguntar, o que você faz de música? Eu falei assim, como assim? Um estilo. Eu falei, mas se eu não quiser me prender a um estilo? Né? Você tem que se prender. Eu digo, eu não Eu acho um tenho que saco me isso. prender. Um Eu não saco. consigo ser um artista dentro da casinha. Eu quero produzir o que eu quero produzir. Se eu quiser produzir um shot, eu vou produzir um shot. Exato. Mas a questão da descredibilidade, não pode. Eu digo, tá, mas a maioria dos artistas, eu digo, mas eu não sou a maioria dos artistas. E nisso eu não tô me botando melhor que esse artista. Uhum. É que a minha necessidade é que, assim, existe o romantismo, que eu sei que não é assim o mundo, mas eu sou muito romântica com a minha arte. Caramba, se eu for para fazer a mesma coisa que todo mundo faz, então teria sido a porcaria, eu teria sido um advogado, como meu pai queria. Eu já não fui exatamente porque eu não consigo ser essa constância. Então, assim, eu preciso estar com muita vontade de estar fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Se eu tô fazendo show, tô amarradona fazendo danada daquele show. Eu pensei em cada música, eu desenhei a história. Então, aí essa descredibilizava, dizer, o que tu fez aí, ele não consegue dizer, ele não consegue tentar te ouvir. Acho que é tão estranho, né, o que ela fez, não dá pra nem dizer o que ela fez. Não... E eu preciso fazer uma correção ao vivo. O jeito não é Tabata Amaral, não. É Tabata Pimenta. Pelo amor de Deus, vamos deixar bem claro. São duas coisas bem diferentes. São duas pessoas Tabata diferentes. Pimenta, que eu quis me referir como uma figura de pro, uma mulher trans incrível e que tem uma luta genial. Apaga a outra parte. Não dá pra apagar em podcast, mas tá feita a correção Já da fez a errada. errata, Pelo tá amor, tudo eu certo, entrei tá aqui tudo já certo. falei, acho que falei besteira, mas enfim, tá corrigido. Mas é isso, eu acho que, no geral, era muita coisa que eu queria falar sobre, principalmente os desafios relacionados a investimento, até editais, né, que até seria interessante dar um prosseguimento além disso, porque acho que foi esse ano, eu não lembro se foi no início desse ano, foi no final do ano passado, acho que foi ano passado, né, o da Paulo Gustavo. Teve no fim do ano passado e teve agora E teve também. o Fomento também, que saiu o resultado. Sim, pronto. Eu pensei em tentar, só que é tanta burocracia, tão complicado que eu não tinha tanto tempo para isso. Exatamente. Eu tentei. Porque você tinha que reservar o tempo para produzir, para fazer isso e para fazer suas responsabilidades também, né? Porque eu Isso. trabalho e também estudo. Estudo. Eu tenho faculdade de noite, então, tipo, de manhã eu tô trabalhando, de noite eu tô na faculdade. Quando eu chego em casa é 11 horas, aí eu começo a fazer as coisas. Até falei a Jessie sobre essa ideia de... Porque geralmente em um podcast você define, obviamente, tema antes, ok, beleza. Só que no decorrer do tempo você vai tendo pequenos tempos para poder dar uma ideia a mais. Tipo, a gente poderia fazer uma coisa assim. Aí era umas 10 horas, eu acho. Uhum. Mandei mensagem pra Jessie. Então, amanhã a gente vai ter uma dinâmica que eu vou dar mais detalhes na hora, mas vai ser sobre improvisação. Só isso que eu falei, assim, Foi. tipo... Eu tava deitado já, prestes a dormir, eu tive a ideia. Opa, comecei a escrevi. A ideia massa. inteira, aí pronto, dormi. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós. E é curioso porque a gente tem um curso de produção cultural, né? Existem pessoas que a gente está formando No pessoas- IF, né? no IF, que trabalham com isso, assim, mas algumas cabeças coroadas conseguem pensar num edital e passa a bola para o produtor, ele vai redigir o projeto para você, porque isso demanda dinheiro, né? Sim. Você tem que ter... Não é um trabalho, não é na brodagem, não dá para Claro, é um trabalho, às e vezes é um você ainda trabalho pode conseguir difícil. é um trabalho É difícil, muito mas... difícil eu produzir um filme do nada. Ele atuou comigo. Dificílimo. A gente fez vaquinha, a galera ajudou. Mas eu tirei boa parte do meu bolso. Aí Muita cinema envolve equipe, né? Um trabalho... tudo. não é E uma- cinema, o que eu posso dizer do cinema? Cinema é a sétima arte, por assim dizer. Eu tenho uma paixão pelo cinema. É muito detalhe, pô. E na pós, é um trabalho absurdo. Minha irmã que fica na pós. Eu vejo o trabalho que ela tem. Aí você faz. E tem um profissional de som, que eu acho que aqui no Brasil ainda, em Natal, eu não conhecia pessoas de som que faziam. Até queria ressaltar, se for possível, falar aqui do filme, que eu tenho orgulho. Hoje eu consigo olhar com mais orgulho, vou ser sincera. Ele foi sincero, eu vou ser sincera.
com o 2041, o filme que você fez parte, que Lee fez. Aquele filme me custou muitas horas de sono. Minha de Lee. Tá? Então, eu tô muito orgulhosa porque a gente entrou no Festival de Carpinos, mais importantes do Nordeste. Eu tentei, em todos que eu pude, nós conseguimos alguns. Mas, assim, da minha parte, que eu posso dizer, eu acho que ele pode falar também da experiência que ela teve. Foi exaustivo, foi traumatizante, mas eu também amei. Foi muito necessário dentro do processo. Porque 2041 foi tipo o nosso TCC do curso de Daniel. E a gente se envolveu muito, muito mesmo. Então, a gente fez tudo. Toda a produção, todo o roteiro, tudo foi nosso. E esse curso existe, tá rolando Esse aí. curso existe. E foi muito bacana, assim, para entender melhor as coisas e tal. Mas, assim, foi a última coisa, a primeira e última coisa que eu fiz, né? Do audiovisual, que eu fiz tudo. Cenografia, tudo foi a gente. Você tem noção disso? A gente sabia a ordem do dia, a OD. Daniel perguntava pra gente. E agora faz o quê? Deu um problema lá que ele lembra? Aí ele falou, e agora? Aí eu parei, respirei. E aí, ao mesmo tempo, você tinha que fazer... A gente tinha que atuar também. A gente era uma das principais, ele era protagonista. E aí, eu tinha que me concentrar pra cena. Aí o pessoal não tinha... Muita gente não tinha a noção, porque nem todo mundo vai ter essa noção. Aí gritava pra mim, Jéssica, qual é a minha próxima cena? Eu me concentrando pra mim. Eu digo, você não leu o roteiro? A pessoa, então... Entende? Assim, foi um caos. E a gente vê aonde esse filme? Tá no YouTube? Ele tá no YouTube, ele tá fechado o link, porque quando no festival a gente tem essa entendi, regra. não pode abrir. Mas eu acho que o Pedro deve colocar uma informação para o pessoal assistir, Vou fechado. disponibilizar o link. Isso. E vai estar no site oficial do Carpina. Tá aberto ainda as inscrições até 31. Nós somos um dos selecionados. Eu tenho 2 filmes selecionados. O TCC de minha irmã, Catiúcia, que também acabou ganhando uma bolsa, também foi selecionado. Então, eu estou em 2 filmes por Carpina e estou muito feliz pela oportunidade deles. E aí, assim, eu fiz a participação no curta, mais focado mesmo na atuação em si. Eu não tive tanta participação na produção no geral. Acho que foi uma cena em específica, na verdade, que eu participei um pouco ali na mudança do roteiro, que foi... eu vou até colocar na tela, assim, na edição, que foi uma cena entre eu e Paloma, conversando durante o jantar. Sim. E teve uma bem decisiva, você e Tsumai, que é bem interessante ali, de fechamento também. Sim. Bem importante. Pronto. Então, mas assim, foi muito incrível participar daquilo. Eu sinto falta até de fazer coisas mais relacionadas ao audiovisual hoje em dia. Também. E é que assim, na verdade, né, eu gosto muito de direção, né? Só que, obviamente, não tem como dirigir alguma coisa ainda, né? Tipo, não tenho equipamento, câmera, essas coisas assim. Eu prefiro ficar mais no roteiro no momento, né? Mas eu fico sempre escrevendo cenas, essas coisas, projeto pra série e tudo mais. Eu fico pensando, pô, como é que vai ser, assim, tipo... Eu imagino a cena e fico pensando, será que um dia isso aqui vai virar uma produção? Um filme, uma série? É um desafio, né? Porque você tá trabalhando na incerteza, mas mesmo assim você quer fazer aquilo, porque é um sonho seu, né? Porque se eu tivesse parado pra nunca ter feito nada, né? Tipo, eu não vou só jogar essa ideia aqui e bola pra frente. Se eu tivesse feito isso, com tudo que eu faço, não teria podcast, por exemplo, né? Não estaríamos aqui hoje. Mas o seu projeto, você me surpreendeu muito quando a gente terminou e ele veio com um projeto, né, de como que você chama? Como que chama? Audiosérie. Audiosérie. E eu achei fantástico. Menino, que criativo isso. E na época que a gente estava gravando, que eu postava, algumas pessoas falavam assim, Eli, quando é que vai estar disponível? Que tem público para isso. E tipo, eu que sou leiga e não sabia. E muita gente falava assim, Eli, eu morro de curiosidade para ver e tal, e saber que é alguém daqui que está fazendo. E isso é algo muito diferente. Eu achei muito bacana a ideia. A história é muito bacana. Pois é, um dia vai dar certo. E aí eu quero um dia realmente que dê certo o seu projeto. Porque, infelizmente, como né, questão, né, todo próprio bolso, essas coisas assim. E como eu queria fazer também uma coisa mais profissional, né? Claro. Chamei alguns dubladores para participar. Ele chamou os dubladores. Os dubladores. Fica até com vergonha, digo, exatamente. Mesmo. Eu, gente,
ele falou comigo e tal, achei incrível. Mas é impressionante o salto que o audiovisual deu. Eu tenho uma historinha, assim, um caso curioso que acho que há 15 anos atrás, eu trabalhava com o pessoal do Goiamum Audiovisual, com Keila Sena, que é produtora, e eu me lembro que foi aberta uma chamada para uma seleção de curtas, né? Rio Grande do Norte e Brasil, né? Não tinha. E eu me lembro porque era eu e Pedro Fiuza, a gente ficou na equipe, a gente estava na curadoria, na seleção. A gente não tinha material. E eu sei que hoje, quando acontecer, o Goiamum, eu acho que está voltando. Ai, Deus queira. Existe uma riqueza de produção, que salto, que coisa bacana que foi essa mudança, assim, de hoje estar... E eu não conhecia Jesse já tem dois filmes que estão selecionados e você também... Poxa, e de ver que as pessoas estão fazendo. A gente não existe essa produção tímida, não. Está todo mundo se virando para fazer. Sofrendo, aperreado, com angústia, que podia... Mas não tem para onde correr. Artista, você não tem para onde correr. Não tem outra. Não tem plano... Nesse sentido, não tem plano B. É fazer. Pois é. Né? E até problemas, tipo, sei lá... Você está fazendo edição de algum projeto e o seu computador pifa. Já ocorreu? Já. Pois é. Já aconteceu. Porque eu também gosto de trabalhar com pós-produção. Eu gosto muito de edição. Tipo, Olha. Fazer coisas diferentes, né? Tipo, colocar como se fosse uma edição bem de vídeos de YouTube, até para podcast. Tipo, uma coisa que você não vê muito. E tem isso aqui no Epifania. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E vou lá, faço pós-produção, editando, beleza. Pronto, o computador simplesmente parou de ligar. Eu fiquei, e agora? Aí atrasa algumas coisas, mas o importante é ter, né? É conseguir, mesmo que tenha atraso, mas com a qualidade certa, né? Com a qualidade que você já conhece, que você sabe que aquilo ali tem. E não importa o quanto tempo leve, né? Pelo menos se você conseguir chegar lá, tipo, você também não vai chegar lá e entregar qualquer coisa. Você quer entregar um material, né? Não é um material, você quer entregar o material. Claro. Então, né, não importa quanto tempo leve, o que importa é você conseguir. Eu ia te fazer uma pergunta, porque me pediram essa pergunta para você, tá? Natália, que estudou com a gente, ela acabou não concluindo, ela ficou muito curiosa com essa questão de livros. E eu escrevo já há algum tempo, não consegui concluir, Catiúcia também. Eu queria saber de você, se puder compartilhar aqui, como foi esse processo, como que você chegou na busca da editora, como é que foi a receptividade dela, essas coisas assim, o que você conseguir falar, porque eu fiquei muito curiosa nesse sentido, entendeu? Porque assim, eu tô naquela de olho pro livro, não tá bom, aí volto, é que você acha que você já passou por esse processo. Então, como é que foi para você publicar? Nossa, eu escrevo desde 2018. Então, eu comecei a escrever o livro em 2018. Eu era adolescente na época ainda. Tinha 14 anos. Então, à medida que eu ia amadurecendo, o livro também mudava. Então, foi um processo bem longo, porque eu concluí ele, de fato, em 2023. Tecnicamente, em dezembro de 2022 para janeiro do ano passado. Então, era sempre isso. Eu escrevi alguma coisa e, sei lá, 2 anos depois eu estava escrevendo outra parte do livro, aí eu lembrava daquilo, aí eu voltava, lia um pouquinho assim, não, isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui tá precisando de uma alteração porque eu mudei meu pensamento, eu também me aprimorei como escritor, então vou alterar isso aqui. Porque, né, obviamente, um adolescente de 14 anos não teria tanta, como é que eu posso dizer, não necessariamente inteligência, né? Mas acho que até um pouco de inteligência emocional, porque você está desenvolvendo ali algum drama. Um adolescente de 14 anos não vai entender... A própria maturidade, né? Exatamente. A vivência, né? Pois é. Aí eu fui aprimorando isso. No final de 2021 para 2022, eu tinha finalizado pela primeira vez. Aí eu falei, não, acabou. Aí eu mandei para a editora, eles tiveram o interesse de publicar, que foi a editora Viseu. Eles foram bem receptivos, né, no e-mail e tudo mais. Só que chegou um momento que eu pensei, tipo, não, tem alguma coisa faltando nesse livro. A história está finalizada, mas tem alguma coisa faltando. E eu falei com a editora, disse que precisava fazer algumas modificações. E eu passei o ano inteiro modificando o livro. Ele quase dobrou de tamanho. Tipo, o final é o mesmo, mas tudo... Você enriqueceu. Eu enriqueci, né? Olha que incrível, olha que incrível. Eu tive que mudar, né? Não tava do jeito que eu queria. Aí no final de 2022, que de fato ele estava pronto. Que ali eu falei, agora sim ele está pronto. Que incrível. Aí eu consegui o contato com a editora de novo e deu tudo certo, né? Por e-mail mesmo, assim? Por e-mail mesmo. É a editora daqui?
Não, é do Paraná. Depois você me passa o contato para eu passar para a Natália, parece que ela está interessada em escrever. Eu acho muito interessante, tá vendo? Você acabou me inspirando muito. Eu não pude ir para minha correria, mas Sim. aí quando eu vejo pessoas como Eli, conheci você das artes visuais, que eu queria conhecer mais seus trabalhos, porque eu sou uma pessoa que gosta muito das artes visuais, assim. É isso que eu tô falando, tá vendo? Um escritor, artes visuais, canto, fono, tá tudo aqui. Acho que também, além do incentivo do Estado, eu acho que falta a mensagem para o público de Natal. Vão assistir os espetáculos, prestigia a gente, sabe? Sim. É importante o feedback de vocês. Poxa, não custa nada, tá vendo ele cantar, vai lá escutar no restaurante que ela tiver, no show que ela tiver, sabe? Às vezes é um ingresso tão, às vezes é simbólico, às vezes é gratuito, é só você ir lá encher, vocês não têm noção de que não é questão de ego, você vê um lugar cheio de pessoas que vão cantar com você, que vão estar te apoiando. Do seu lugar. Do seu Cara, lugar. é o lugar que você mais ama. Eu, quando eu não tô atuando ou cantando, eu não gosto de ficar na frente. Eu sempre fico no meu canto, eu sou super reservada. Então, ali é o único momento que eu gosto, que é o momento de Eli. Eli ensaiou, foi lá, cantou. Vocês não têm noção quanto dá trabalho, assim, um musical. Eu tô no processo ainda, nascendo a coisa. É muito difícil, gente. São horas e horas. Então, assim, é um pedido. Desculpa aqui, mas é um pedido, por favor. Comprem um livro do nosso querido. Vão nas exposições. Assim, às vezes é gratuito. É só questão de ir lá, sabe? Pronto, agora é o gancho, que eu estou com uma exposição em cartaz. Aí, ó. Por favor, Vai passa informação fazer pra nós. quase 2 anos. Eu acho que é uma das exposições de maior duração que eu vi aqui no Rio Grande do Norte, que é no Museu Câmara Cascudo. É uma instalação que se chama Navegar Impreciso, que é um projeto tipográfico do museu, que o museu está apresentando o Marco de Touros, o Marco Temporal de Touros, e 2 canoas indígenas que foram encontradas na Lagoa de Extremóis, uma delas que tem uma datação anterior ao marco. Então a gente criou um encontro de tempos e espaços, e eu produzi uma instalação que envolve esse encontro. E eu não vou dizer o que é para criar um certo suspense, mas que está lá no museu. O museu é gratuito, né? Eu acho que abre, só não abre na segunda-feira. E sem tempo, Ali a na exposição Salgado não, Filho, na né? Salgado Filho. A exposição não tem tempo. Determinado, né? Tempo indeterminado. Show. Tempo indeterminado. São todos convidados para ir. Foi um trabalho muito, muito interessante, assim. Fiquei muito honrado pelo convite do museu, e que, quando vocês conhecem o trabalho, vocês vão ver que foi uma coisa feita com muito carinho, assim, com um pensamento, assim, bem interessante sobre essa junção desse objeto do colonizador e dessa delicadeza dessas canoas dos povos originários aqui do Brasil. Tem uma conversa interessante acontecendo lá, e pode gerar muitas discussões interessantes também. Maravilha. Incrível. E é isso. Acho que... Eita, é a dinâmica agora. Meu Deus. Agora, A para voz até que fechar. sumir aqui. Para fechar o episódio, vamos fazer uma dinâmica com vocês. Improvisação. Então, vamos... Eita. até o celular ficou nervoso. Vamos lá. O que é que vocês vão fazer? O Max, ele vai pensar, né, imaginar um cenário, e vocês duas vão improvisar esse cenário, né, dentro desse cenário, no caso. Eu vou dar o contexto, o tema. Max vai pensar num cenário, pode até enriquecer um pouco a ideia de decoração, da instalação no geral em si. E vocês duas vão improvisar da forma que bem entenderem. Pode ser... as duas podem atuar, as duas podem cantar, ou uma atua e outra canta. Vocês que vão decidir isso. E acho que dá para definir, tipo, cerca de 2 minutos para a improvisação. O Max pode passar, tipo, de 1 a 2 minutos para definir esse cenário. E depois vem a improvisação. Oh, Jesus. Até sentar direito. Vamos lá. Vamos lá. Planejamento de uma festa surpresa. O planejamento, ele vai acontecer no lugar onde a festa vai rolar. Certo. E a pessoa quis fazer uma surpresa, assim, algo realmente impressionante. Então, o planejamento vai ser feito numa duna. Por que eu escolhi a duna? Porque
às vezes eu fico pensando que a culpa é toda da duna e do vento, das coisas em Natal terem esse constante fluxo, que às vezes parece que as coisas nunca aconteceram, que parece que tem um vento que leva os eventos, os acontecimentos, e a própria duna como um ser transitório, um organismo em trânsito. Então eu acho que é um lugar bacana de se pensar, de se planejar uma festa. Vai ser uma festa surpresa em cima de uma duna. Gente, estou me sentindo igual naquelas aulas de teatro. E eu pensei nisso. Então, é o planejamento de uma festa. Então, eu tenho que pensar um lugar onde elas vão planejar, né? Isso. Só que eu meio que já me meti no trabalho delas como planejadoras. Coloquei a duna como lugar. Mas o planejamento ocorre na duna. Vocês podem decidir não fazer na duna por questões várias, enfim. Mas seria uma duna, que eu acho que é um lugar muito simbólico, assim, pra gente. Que nós estamos a quilômetros de dunas, sempre, está sempre presente, né? E também porque eu fui a Santa Rita domingo e fiquei muito impressionado com a beleza Sim. e com o abandono total de uma faixa tão linda de terra, assim. Eu fiquei muito impressionado com como coexiste aqui sempre isso, a beleza da natureza, esse encantamento, e ao mesmo tempo um total descaso e um total desamor pelo que é da gente, pelos tesouros da gente. Mas aí a duna me tocou muito por isso. Foi um bom lugar, meninos? Fui legal com você? Foi. Peguei pesado, não, né? Eu pensei até em colocar o óculos, eu falei, tô na duna, tá sol, né? Mas, enfim, ai Deus. E agora é com vocês. E aí a programação dessa festa, numa duna, no mês de agosto, em Natal, do vento. Menina, eu pensei em grafite. O que tu acha? Grafite. Grafitão. Sim, grafite banda. Sim. Eu já pensei em muitos panos, porque assim, a gente teria que aproveitar o vento para decorar a área da eu já duna. consigo... E eu pensei em Menina, várias isso. questões de panos, né? Que a gente podia fazer tipo um lounge. Um lounge. Ah, então aí já não cabe um grafitão, já cabe uma música mais, né, uma voz de violão, Talvez um... um Djavan. Eu vejo Duna, eu imagino um Djavan tocando, você não imagina? O Djavan ao fundo. Eu penso nisso. Mas o aniversário de quem? Da nossa... De Diana Fontes. Diana vai comemorar o aniversário dela, só que ela não tá sabendo, lógico. Tu não vai contar, né? Tu guarda esse segredo, porque vai ser lá, né? A gente vai chamar Dudu Galvão pra fazer uma performance. Aí lá vai ter a Maria Bonita. Você vai com os panos que tem lá, tocando Djavan. E é isso, vai ser incrível. Que música você pode cantar? Você trabalha mais com a música, dá uma palhinha de uma música que você pensa. Eu tô fazendo vento. Que música vem à sua mente nessa hora? Ai, gente, um branco completo e absoluto. Mas em relação... Vamos pensar na programação mesmo Tá, da na festa. programação, tá. Eu acho que para ser numa duna, a gente tem que pensar em tarde. Sim. Né? Ali 3h30, sol. 4 horas já começar, porque o sol se põe cedo aqui em Natal. E como que a gente pensaria na disposição? Eu gostei da coisa do lounge que você falou, né? Tem um loungezinho. Nem tem como colocar muitas cadeirinhas. Acho que as pessoas vão ficando ali, colocam uns paninhos, as pessoas As sentem cangas, nos né? cantos. E ali no meio, a atração principal. Mas o pessoal vai chegando, sabe? Como de lado. Vai chegando, vai sentando ali. E aí... E de aperitivo tinha que ter giga com tapioca. Total. Eu acho. Pra quem gosta, um açaizinho com a ginga. Gosto da combinação. Gosta? E suco de cajá, talvez. Com certeza. Um Mangaba. Mangaba. Perfeito. E aí o pessoal vai cantando, vai chegando todo mundo. O que mais pra gente fechar? Talvez uma saudação ao sol no final. Todo mundo saudando ao sol. E é isso. E aí conclui. Todo mundo chega, maravilhoso. O vento, a saudação ao sol. Se põe e acaba essa preparação do dia. Show. Já alguém vai fazer. Quando a gente fala um negócio assim que surge, que a coisa nasce, ela se torna real. Exatamente. Com energia. Até porque ficou tudo ótimo. A ginga com tapioca, suquinho de cajá. Mangaba também. A todos os gostos.
E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu tava sentindo falta de trabalhar de volta com essa veia artística, porque eu já estava fazendo, né, voltando com o podcast, já tinha fazendo meus projetos, só que eu estava muito focado só em coisas que me envolviam, assim, tipo, um roteiro, só eu que tô fazendo roteiro ali, uma produção, era uma conversa ali no WhatsApp ou no Instagram para desenvolver alguma coisa, e tava faltando essa reunião, assim, né, uma reunião com artistas para conversar, para falar sobre desafios, para falar sobre as próprias trajetórias também, no geral. Tava faltando essa revitalização para, acho que até dar uma engajada, né? Porque cada um aqui falou, né, sobre suas histórias e também sobre coisas que deram inspirações, né? Com certeza. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Adorei, Obrigado obrigada, também. Pedro. Obrigado pelo espaço incrível, tá? Muito obrigado, gente. Você soube selecionar bem, assim, até inconscientemente, porque a gente acabou que todo mundo tem alguma ligação com todo mundo, de alguma coisa a gente tem Pois é, né? Coincidência. Incrível. aspectos até bem íntimos, assim, da vida que se ligam. Então, isso dá uma liga boa. A gente não tinha como dar errado. É, Pois é, muito obrigado e Valeu. até mais. até Valeu, mais. valeu. Valeu, galera.